Fala aí, galera! Bom dia a todos aí. Vamos mais um vídeo aí do canal Desmontando os Mitos. Esse que vos fala é o Hélio Santana. E gostaria aí, né, obviamente, em primeira mão, agradecer todos os inscritos aí. E simbora, gente, que atrás vem crente. Galera, é o seguinte, cara. Tô muito feliz hoje aqui, porque é o seguinte, né, cara? Tu vê como que é, né? Essas mitologias, né, deusísticas, elas, tipo assim, elas são muito mal elaboradas, né? São muito mal elaboradas mesmo, mesmo. Quem elaborou essas ideias deusísticas, né, não eram pessoas espertas, até porque quem crer também nessas ideias não são pessoas espertas. Então é tipo assim, né? É tolo escrevendo para tolo, né? Olha só que coisa, né? A gente tem lá na mitologia cristã, né? Eles tentaram criar um deus ali, né? Tentaram, né? Criar um deus ali nascido de mulher, né? Então, tipo assim, o problema disso é que é o seguinte: as pessoas que fizeram essa colocação, essas pessoas que criaram um Deus nascido de mulher ali, elas não tinham muita noção do que a própria Bíblia fala sobre nascer de mulher. Se eles soubessem, de fato, o que a Bíblia relata sobre nascer de mulher, não teriam ali tentado criar um Deus, né, sem pecado, um Deus justo, né, nascido de mulher, porque a própria Bíblia não dá respaldo para isso, né? Ó, a gente, se vocês quiserem abrir suas Bíblias aí, me acompanhar, é um raciocínio óbvio e lógico, tá? Se a gente for no livro de Jó, capítulo 15, tá? Bem no versículo 14, olha só o que está escrito aqui, né? O que é o ser humano para que se considere puro? O que é o ser nascido de uma mulher para se considerar íntegro? Ou seja, é uma pergunta, né? Tipo, como pode o homem que nasce de mulher se achar justo? Como pode o homem que nasce de uma mulher se achar íntegro? Se a gente também for recorrer aqui para o capítulo 25 também, né, do mesmo livro de Jó, bem no versículo 4, né, nós temos aqui essa narrativa maravilhosa aqui, né, que desmonta totalmente a mitologia cristã, né? Olha só. Como então pode um homem ser considerado justo perante Deus? Como pode alguém gerado por uma mulher ser considerado puro? Ou seja, um ser aqui gerado por uma mulher, perante Deus, ele não é considerado nem justo e nem puro, né? Só que aí o que acontece? Colocam lá, cria-se uma ideia que o homem justo, o homem íntegro, foi o quê? Gerado por uma mulher. Então vocês vejam só, né? Quantos problemas nós temos, né? Obviamente, quando se conhece a Bíblia toda, né? Se você não conhece a Bíblia toda, essas pequenas coisas vai passar batido por você, óbvio. Mas quando você tem o conhecimento de toda a Bíblia, você vê como ela cai em contradição com ela mesma, né? Caso um ser pudesse nascer de mulher e ser justo e íntegro, né? Como falam aí de Jesus, né? Tais passagens jamais poderiam estar explícitas na Bíblia, né? Porque a Bíblia deixa muito claro isso, não tem sombra de dúvida isso aqui, não tem como. Por quê? Porque é o seguinte, é falado também o seguinte, porque o pecado entrou no mundo por uma mulher, e todo aquele que nasce de uma mulher carrega consigo o quê? Carrega consigo o pecado. Né? Então vocês podem até usar desculpa assim, mas tu tem que ver que, segundo a tradição cristã, Maria era virgem. E daí? Em nenhum momento fala aqui, ó, todo aquele nascido de mulher carrega o pecado, a não ser que essa mulher seja virgem. Não existe isso, não. A lei aqui é muito clara, meu. Todo aquele nascido de mulher, independente dela ser virgem ou não, todo aquele nascido de mulher carrega consigo o pecado. Se essa desculpa da qual, mas Maria não era, Maria era virgem, se isso fosse uma desculpa para o pecado não passar à frente, ora, quantas mulheres aqui não tiveram seus filhos também, e elas eram virgens, e isso fez com que seus filhos deixassem de herdar o pecado? Não. Então isso não é desculpa, né?
Por favor, né? Eu sei que as desculpas dos crentes aí, elas desobedecem qualquer padrão de lógica, né? Então eu não duvido muito que eles tentem também usar esse fato dela ser virgem como desculpa. Por isso que eu estou falando já que essa desculpa não cola, né? E tem outra máxima também, né? Por quê? Porque o tal de Jesus morre, né? Então isso também é mais uma certeza no pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, nenhum ser poderia morrer a não ser que tivesse o quê? O pecado, né? Então, veja só. Se um cara que nasce de mulher, ele é pecador, né? É a Bíblia que fala isso. E Jesus nasceu de uma mulher. O salário do pecado é a morte. Ou seja, se Jesus morreu, porque era pecador. Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, se você não tem pecado, você não pode morrer. Porque senão a Bíblia estaria se contradizendo de novo, né? E tem outra história também. Tudo bem que a passagem da mulher adúltera, ela não faz parte, né, dos originais gregos, né? Ela só foi criada, essa passagem só foi criada no quarto século. Mas já que ela faz parte do cânon, né, da Bíblia, eu vou utilizar dela também, né? Se é para a gente considerar, então, biblicamente, né, a passagem da mulher adúltera, a gente vai ter outro problema com essa passagem, né? Porque, segundo essa passagem, o tal de Jesus afirma categoricamente que quem não tiver pecado ali pode jogar pedra sim na adúltera, mas ele não joga. Ou seja, ele não joga porque ele também contém pecado. Porque ele é bem explícito nisso aí. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele atirou a pedra? Não, porque ele se inclui no meio daqueles também que tem pecado sim. Ou seja, não atirou a pedra porque tem pecado. Morreu porque o salário do pecado é a morte, né? E é pecador também porque nasceu de mulher. Ou seja, tu vê como são histórias muito mal elaboradas, né? Se quem tivesse elaborado a mitologia cristã, ele pensasse um pouco mais, ele fosse lá dar uma lidinha, pelo menos no Antigo Testamento, né, para ver o que o Antigo Testamento fala, né, sobre como é que seria aí o suposto Messias e tal, né? Porque o que acontece é o seguinte: quando a Bíblia relata lá o Messias, né, no Antigo Testamento, não teria problema nenhum. O perfil do Messias na Torá não tem problema nenhum tal Messias ter pecado. Porque em nenhum momento fala que o Messias não vai ter pecado. Por quê? Porque seria um homem comum ali, né? Na Torá, o Messias, ele vai, tanto é que os judeus ainda esperam esse Messias, né? Ele vai ser um homem normal, comum, pecador como qualquer outro, né, homem, porém vai ser um rei, vai reunir as 12 tribos e blá blá blá, aquela história toda que a gente conhece, né? Mas a criação de Jesus é realmente muito mal elaborada mesmo, né? Por quê? Porque ela quebra todos os critérios, né? Tu veja só, né? Olha só que história muito mal elaborada, muito mal criada, muito mal feita, né? Eles criaram algo sobre uma base da qual a própria Bíblia é totalmente contra. Não tem como você não ter pecado se você nasce de mulher, não tem como. É impossível. Você pode até falar, mas Hélio, mas aí não houve ali, né, uma situação carnal ali, né? Porque para o crente, sim, para o crente ele acha realmente que é possível, né, uma mulher gerar um filho sem ter relacionamento sexual. O crente acredita em qualquer merda, né? Então eles vão querer alegar o quê? Não, mas o Espírito Santo, né, não tinha pecado, é por isso que Jesus nasceu sem pecado. Isso não tira o mérito dele ser pecador, não tem como. Porque então, no caso, ele deveria ser filho só do Espírito Santo, não é? Não tem como. A partir do momento que ele nasce de mulher, ele carrega assim consigo o pecado. Não tem como, porque isso é uma máxima do pecado original. Essa é a máxima do pecado original. Nasceu de mulher, carrega consigo o pecado, sim. Não tem como você sair disso. Morreu por quê? Morre porque o salário do pecado é a morte. E não atirou pedra na mulher adúltera por quê? Porque ele disse, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Ele se colocou ali como pecador, por isso que não atirou também a pedra. Então não tem como. São histórias bizarras, muito mal elaboradas. Galera, vou ficando por aqui hoje. É só isso que eu queria conversar com vocês. Um beijo a todos, um abraço, fui!